Tá gravando. Então, agora sim, boa tarde a todas, a todos, a todos. Quem está aí online, também a nossa equipe aqui, a gente está na sala do Navisual, né, Maju? Geralmente a gente tem uma outra câmera ali, agora eu me dei conta que hoje a gente está sem aquela câmera, então eu vou fazer assim, ó, só para tu ver o nosso ambiente, tirando ali aquela garrafa de café no meio. A gente tem uma equipe aqui em torno da mesa, da nossa mesa do núcleo, e tem também o pessoal que está participando remotamente, né? Tanto do núcleo quanto o pessoal que está inscrito no ciclo de conversas. E então, boa tarde a todo mundo. Queria agradecer, iniciar já agradecendo, né, a Maria Júlia Vicentim, que a gente está aqui chamando de Maju, pelo aceite de estar mais uma vez conosco, né, no nosso ciclo de conversas sobre antropologia, fotografia e gênero. A Maju teve no primeiro ciclo conosco como debatedora, né, e a gente ficou com muita vontade de ouvir ela falando sobre a pesquisa dela sobre a Vilma Chiara, e aí a gente convidou a Maju para esse segundo ciclo. Então, a gente está muito feliz de poder finalmente te ouvir, né, falando mais longamente sobre essa tua experiência aí de pesquisa e, enfim, outras coisas que você queira também trazer para conversar conosco. A Maria Júlia, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP, né, orientando da Silvia Caiubi, né, Maju, que esteve com a gente aqui em outro encontro desse ciclo. Ela é também pesquisadora visitante no Instituto Ibero-Americano de Berlim. Eu não sei se ainda está com esse vínculo, ou estava até mês passado. Ela é também bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela USP e desenvolve pesquisas a respeito de coleções etnográficas referentes a povos indígenas no Brasil, historiografia da antropologia e decolonização da ciência. Ela possui afinidade com as áreas da antropologia da arte, artes visuais, museologia e arqueologia. Foi bolsista de iniciação científica do CNPq de 2017 a 2019, quando pesquisou as imagens fotográficas do acervo particular da Vilma Chiara e do Harold Schultz, né, que é sobre quem ela vai falar hoje, mas nesse caso salvaguardadas no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, o MAI. Ela foi estagiária do MAI também, de 2014 a 2017, na seção de conservação, quando realizou colaborações com as seções de documentação, educativa, pesquisa e curadoria, e também manutenção de acervos etnológicos e arqueológicos, né, como o inventário geral da coleção Harold Schultz e também laudos técnicos de conservação de objetos salvaguardados pela instituição. Ela também participou de processos de montagem de exposições de outras instituições, né, outros museus, na cidade de São Paulo. Então é isso, Maju, eu estou particularmente muito feliz de te ouvir hoje, feliz que deu certo, feliz que a gente encontrou uma data e muito afim de te ouvir. Então te passo a palavra e fica bem à vontade aí para usar o tempo que achar necessário. Perfeito. Então, primeiro agradecer você, Fabiane, e a todos os envolvidos, né? Enfim, porque tem um coletivo aí grande, fico muito feliz de saber que esse coletivo é super ativo, né? Esse ciclo até fiquei interessada em participar. E, na verdade, a Fabiane, né, falou um pouco isso. Eu tinha sido convidada no último ciclo, né, para ser debatedora um pouco com a Aline Batistella, né, do trabalho dela, que foi a respeito das trajetórias do Schultz e da Chiara. E aí eu fiquei pensando que, como algumas pessoas, né, talvez já participaram desse ciclo e ouviram um pouco a conversa, eu não queria me apegar tanto à trajetória do Schultz e da Chiara, né? Então, eu vou fazer uma apresentação mais focada nessas imagens etnográficas que eu estava trabalhando agora, que é esse acervo do Instituto do Filme Científico de Göttingen, que está na Alemanha. Tem algumas cópias no Brasil, no MAI, né, que no primeiro momento eu trabalhei com essas cópias, quando eu ainda era estagiária, e depois já na minha iniciação científica.
mas tinha algumas limitações, né? Trabalhar com um acervo que não estava completo. Então, eu vou colocar aqui, projetar essa apresentação. Vai ser uma apresentação curta, assim, porque eu também não quero me estender tanto tempo falando sobre os filmes. Acho que agora eu não vou ver mais vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Mas a gente está te vendo e estava vendo a apresentação bem perfeita. Tá, então, beleza. Então, opa, tá errado lá no começo. Então, pensei um pouco isso, né? Em falar um pouco desse acervo. Então, primeiro, aqui, iniciar um pouco falando, né, como tem desenhado a minha pesquisa. Primeiro, eu tenho trabalhado, né, com essas historiografias da antropologia, né, do Harold Schultz, da Vilma Chiara, trazendo bastante, né, a dissertação da Aline Batistella, pensando bastante teoria, as práticas, essas metodologias, tanto da antropologia alemã, né, e dessas antropologias brasileiras, né, eu coloco em plural as duas antropologias, porque eu acho que quando a gente começa a entrar nesse campo da historiografia da antropologia, a gente vê que, né, assim, como tudo na antropologia, não dá para universalizar, né, então você tem várias correntes, mesmo na Alemanha, assim como no Brasil, nessa época em que o Schutz e a Chiara estavam fazendo pesquisa aqui, né? Ao mesmo tempo que eles tinham muito contato com alguns etnólogos alemães, né? Que eu vou falar rapidinho sobre isso, não vou me estender tanto. Ao mesmo tempo, eles também estavam começando a entrar em contato com um pouco dessa antropologia francesa, né? Que assim que Levi-Strauss chega no Brasil, eles estão ali no Museu Paulista, circulando pela USP, circulando pela Escola Paulista, né? De Sociologia e Política. Então, enfim, é um momento muito de transição, né, da antropologia. Então, eu acho que por isso que é legal a gente pensar, né, nesse sentido, né, dessas várias antropologias que estavam acontecendo no Brasil. E aí, dentro dessa, né, o que eu procuro fazer como um método, né, um pouco essa etnografia dos arquivos, que é trabalhar, né, com esses vários materiais, né, são muito múltiplos, desde dessas narrativas, objetos, imagens, né, e são várias coleções em várias instituições e diferentes atores, né, então, no caso, tem essa, eu vou falar um pouco mais para frente, vou falar sobre tudo isso com mais detalhe. Então, assim, só para contextualizar, eu pensei em começar um pouquinho falando sobre a história do Schutz e da Chiara, assim, bem rápido, só para não ficar, né, assim, a gente não, para quem não conheceu, né, não ouviu, então eu vou ler aqui um textinho, mas a gente vai acompanhando por essas datas que eu coloquei, né. Então, o Schutz e a Chiara, eles foram, né, um casal de etnólogos que atuaram em cerca de 40 povos indígenas do Brasil, entre a primeira e a segunda metade do século XX, né? O Schutz, ele é de origem brasileira e alemã, ele era fotógrafo, né? E depois que ele ingressa no Serviço de Proteção ao Índio, né, em 39. E aí ele tem a formação para trabalhar com Rondon e com o Unimendaju, né? Principalmente o Unimendaju acaba dando algumas aulas para ele de como fazer etnologia, né? Porque ele era um fotógrafo. E aí, nessa instituição, ele está bem nesse momento em que se funda, né, essa seção de estudos da SPI, né, que seria essa primeira frente científica indigenista, né, que, enfim, vai se propor a fazer pesquisa de campo, né, coletar objetos, produzir material fotográfico, imagético, e aí a gente tem uma transição, né, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, o Fernando Taca, ele comenta muito sobre a imagética durante o período do Rondon, só que como o Schutz pega esse final desse período, né, que o Rondon está saindo e, enfim, tem uma transição ali dentro de perspectiva, que eu acredito que é muito ligado a essa questão da seção de estudos, e que muda também, né, assim, na minha perspectiva, muda um pouco como é produzido
pesquisa dentro ali quer dizer, começa a produzir pesquisa, e não filmes propagandistas, vamos dizer assim, né? Resumindo bem assim, toscamente. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. E aí, em 46, ele é convidado, né, pelo Baldus a ser assistente de pesquisa no Museu Paulista. Nesse período, ele começa a frequentar as aulas do Baldus também na faculdade, a Escola, né, Paulista de Sociologia e Política. E aí, lá, ele também conhece a Vilma Chiara, que era aluna do Baldus, né? A Chiara, ela é filha de imigrantes italianos, né, e cursava ciências sociais. Na verdade, não é antropologia, né, eu coloquei, era ciências sociais, mas ela me dizia que já gostava muito de antropologia, que era o que ela queria, né, então, enfim. Ela começa a fazer não coloquei também, mas ela começa a estagiar no Museu Paulista, né, logo em seguida que ela conhece o Schultz. E aí, em 1950, eles se casam, e aí é quando a Chiara começa a acompanhar efetivamente o Schultz nas viagens a campo, né? Antes disso, tinha toda uma questão por ela, né, ser mulher, da família não deixar ela ir a campo. Ela comenta muito isso nas entrevistas. A Battistella também trouxe nessas narrativas, e então, enfim, depois a gente também pode conversar mais sobre isso. E em 56 ela é contratada mesmo pelo Baldus para ser conservadora, né, das coleções. Em 60 ela vai estudar, ela, né, pega esse intercâmbio, viaja para os Estados Unidos e vai para essas instituições, né, o Smithsonian, o Philadelphia Museum e o National Natural History Museum. E aí ela vai estudar mais sobre conservação, expografia e educativo. Que, enfim, eram áreas ainda pouco desenvolvidas na museologia brasileira, né? Ela conta mesmo que a área de educativo não existia, né? E em 66, né, o Schultz falece, e aí a gente é importante também lembrar, né, historicamente 66 já é ali ditadura. Então, eu acho que também tem uma espécie ali de um exílio dela, né, de sair para estudar com essas outras arqueólogas, a Niede Guidon e outras mulheres arqueólogas que estavam indo para a França, e aí ela vai com o único filho, né, dela e do Schutz, que é o Alexandre. E aí ela escreve a dissertação de mestrado, doutorado, enquanto ela está fazendo o estágio no Museu do Homem. Em 76, nesse período que ela está na França, ela ainda vem, né, em várias ocasiões a campo, porque a dissertação dela de mestrado e doutorado é com os Carajá e depois com os Craô. Então, ela, enfim, né, acaba sempre estando ali por essa região do Tocantins, Piauí. Em 76, ela vem para lecionar antropologia na Federal do Piauí. Né, vem junto com a Niede, fundam, né, a Niede está fundando ali nessa época o parque, né, da Serra da Capivara. Aliás, a Chiara também é uma das pessoas que estava junto com a Niede nesse descobrimento aí, né, das pinturas rupestres, da arqueologia ali. Então, ela sempre está muito próxima a essa discussão, né, da arqueologia. E aí, em 86, ela vai fazer 2 doutorados, né, nessas universidades de Harvard e Iowa. E em 2020 ela falece em Curitiba, né? Eu tive a oportunidade, assim como a Battistella, de conhecer, né, a Chiara. Em 2018 e 2019 eu visitei ela em Curitiba. E aí boa parte também das narrativas, né, que eu trago sobre o Schutz e sobre a Chiara são dessas entrevistas, né, que eu realizei com ela. Então, aqui, né, assim, umas pontuações sobre o trabalho deles, né. Assim, não dá tempo de eu falar de todas essas coleções, apesar, né, de ser super interessante. Por isso, assim, a gente pode depois também conversar, se for de interesse de alguém especificamente em alguma dessas coleções, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa questão
né, do Instituto do Filme Científico de Göttingen e algumas relações, né, dessas imagens com essas outras coleções. Então, aqui tem uma foto, né, deles em campo com os Kraô, quando eles estavam se tornando embaixadores nessas duas fotos. E aí, agora a gente entra um pouquinho nessa história, né, do que é esse instituto, o que são esses filmes produzidos para esse instituto. O Instituto do Filme Científico, né, nos anos, na verdade, antes, né, dele ser Instituto do Filme Científico, nos anos de 1915 a 1917, né, ele surge esse Instituto RW, né, que tinha essas funções desses filmes científicos para ensino universitário na Alemanha. Mas, no período da guerra, né, a partir de 36, esse instituto ele acaba servindo, né, ao regime nazista, então produzindo aqueles filmes, né, que depois ficaram bem famosos, né, os filmes educacionais durante, né, o nazismo, e principalmente filmes folclóricos, né, da própria cultura alemã. Então a gente tem um passado, né, bem complexo desse instituto, e que algumas dessas metodologias acabam, né, e dessas ideias do que é folclore, etnologia, acabam sendo transferidas, né, a partir de 56 para esse Instituto do Filme Científico. E aí, aqui, né, tem essa curiosidade, né, só para vocês saberem que, assim, tinham colaboradores em mais de 28 nações, né, foram mais de 2.000 filmes publicados, ao longo desses, em 95 mais ou menos, acho que o Instituto, ele acaba, né, ele, enfim, ele vai, acaba não tendo tanta mais repercussão, essa forma, né, de se fazer filme etnográfico na Alemanha e ao redor do mundo, então esse instituto vai acabando, assim, né, de pouquinho em pouquinho, mas tem toda essa atividade que foi super intensa, né, durante, enfim, mais de 30, 40 anos. Aí a gente, né, é fundada a Enciclopédia Cinematográfica, e que é um projeto específico, né, dentro do Instituto, e que era essa coisa de fazer né, esses filmes temáticos, né, monotemáticos, na verdade, e que tem uma ideia muito ligada, né, a uma questão de realidade, de verdade científica, né, então, enfim, conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas, assim, é um arquivo geral de filmes científicos em que cada filme individualmente é gravado de um modo sistemático, permitindo construir um sistema complexo. A enciclopédia é planeada de forma a conter uma grande aproximação à realidade, né? E aí essa forma de filme científico na época que buscava, né, uma credibilidade e a utilidade acadêmica, né? Uma das perguntas que direcionam, né, a produção né, desses filmes o que é que eu sei sobre um objeto antes, não, quer dizer, isso, mas antes como eu posso entender o objeto através do movimento, né? Então, muito essa ideia de conseguir fazer um filme que também trazesse um processo, né? Como um objeto que estava sendo feito, como ele era analisado, né, em suas várias etapas, né, e não, enfim, só o objeto em si pronto, né, ou sendo utilizado. E então, alguns, né, antropólogos desde do início, vamos dizer, né, assim, já entendem, o próprio instituto entende que, né, posteriormente, que esse é um modelo positivista de filme, né? Então, o Husman, ele é um etnólogo que foi formado ali dentro, né? E ele conta um pouco dessa história, né, de como o instituto foi se definhando justamente, né, por conta desse modelo um pouco positivista de filme.
Então, aqui, né, trouxe uns trechinhos. Então, como resultado desse destaque na pesquisa etnológica, quase todos os filmes da enciclopédia lidam com cultura material, produção de comida, dança ou partes visíveis de ritual, incluindo a explicação mais profunda na publicação escrita e não no filme, que deveria ser mudo e sem comentários. Então, na EC, né, convergem uma série de acepções, não só do que se deve registrar, mas também da forma como se devem organizar esses registros, e mais ainda, de como uma metodologia detalhada terá de ser cumprida na formulação de cada filme. Tudo isso com vista à elaboração de um arquivo que contém um mundo físico e natural, assim como a cultura. Então, são filmes de alta qualidade científica, mas que dependia muito desse nível, né, que seria reproduzida essa realidade. Então, o processo de filmagem ele tinha que ter um controle científico, né, possível, sem encenação, sem atuação e sem interferência de quem estivesse filmando. Os documentos detalhados de todos os aspectos da filmagem. E aí, esses documentos, vou falar um pouquinho mais adiante, né, são essas cartilhas descritivas que acompanham esses filmes. Então, era como se não bastasse só a imagem, né, precisava ter também toda uma descrição etnográfica fundamentando, né, o que estava sendo mostrado, apresentado naquelas imagens. Então, eu trouxe aqui 12 regras da EC, né, que foram construídas ao longo desses primeiros anos, né, enfim, da história do Instituto e da enciclopédia. Eu grifei algumas dessas regras que eu acho que são coisas interessantes depois para a gente conversar, porque, enfim, não dá para se ater em todas também, mas né, vou ler aqui rapidinho. O filme científico é uma preservação de longa data das atividades cinéticas. Na antropologia, isso inclui processos de produção, atividades econômicas, danças e performances musicais. Com o intuito de colaborar com o problema de reduzir o tempo real para o tempo de filmes e documentar todos os aspectos da atividade, as chamadas partes representativas devem ser filmadas. As posições da câmera são determinadas pela necessidade de filmar partes representativas. A panorâmica é um meio de ligar diferentes lugares onde a atividade acontece. Essa a sexta eu acho bem interessante, né? Que é o tipo antropológico das pessoas que executam as atividades também deve ser documentado. 7. É necessário o conhecimento específico do processo fílmico para documentar todos os aspectos importantes da atividade. 8. A filmagem com som sincronizado requer especialistas técnicos. Normalmente, um antropólogo não pode fazer isso. O antropólogo e o especialista devem fazer uma lista de tópicos com antecedência para evitar a filmagem sem embasamento. Para filmar a realidade de forma mais profunda, o antropólogo deve conhecer muito bem a cultura e as pessoas que serão filmadas. 11. Durante as filmagens, é necessário que haja uma documentação detalhada das cenas. 12. Tudo isso é válido tanto para a etnologia quanto para a etnografia. Então, tem aí várias coisas interessantes nessas 12 regras. Dá para ficar um tempão discutindo isso. Então, bom, então a gente vê que tem uma relação super forte entre imagem, texto, desenho e objeto, né? A Catarina Alves Costa, que é outra, né, autora que pesquisou os filmes, que inclusive, né, foi esse texto que eu acabei indicando para vocês na bibliografia, ela fala muito sobre isso, né, de que lá na etnologia portuguesa, esses filmes, né, que estavam sendo produzidos em Portugal, esses etnólogos, eles também trabalhavam para o Museu de Etnologia de Lisboa. E já tinha essa proposta, né, que vinha do Instituto, de que esses etnólogos pudessem, né, ou deveriam, enfim, conectar essas informações, né, do que estava sendo coletado, né, não só através da imagem, né, mas descrevendo em palavras, né, o que era aquele filme, o que era aquela imagem, e, se possível, desenhando. Então, acho que isso é bem interessante para a gente pensar hoje, né, como a gente tem produzindo a antropologia contemporânea nessas discussões de desenho
objeto, imagem, texto, né? Essas múltiplas grafias. Mais para frente eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né? Que através daquele texto da Anna Grimshaw, que eu também indiquei na bibliografia, né? E aí você tem essas emendas, né, descritivas, que eu já falei um pouco, que, enfim, né, que um filme científico terá sempre que ter um texto que acompanhe a imagem, no qual fiquem devidamente sublinhados certos aspectos que são de natureza profundamente estrutural e não podem ser perdidos por parte do espectador. Então, sempre essa ideia de que a imagem, ela não é suficiente, né, ela precisa ser legitimada através de um texto descritivo. Aí, enfim, eu trouxe. Eu sou meio ruim, gente, com essas coisas de tabela e tal. Eu tentei colocar todos os nomes, né, dos filmes produzidos pelo Schultz e pela Chiara, mas eu não consegui. São esses 68 filmes. Né, você tem datas. Então, aqui, esse E7131, né, seria o número de identificação dos filmes lá na Alemanha, né, o povo indígena, onde que está localizado, né, esse povo que foi filmado, o título, que daí já está traduzido, né, enfim, para o português. Essa primeira data é a data de realização do filme e a data de publicação. Então, sempre esses filmes, né, naquela época, enfim, demoraram alguns anos, né? E tem filmes, inclusive, que foram produzidos pelo Schultz, por exemplo, e pela Chiara, sei lá, em 63, e que só foram publicados na década de 70. E aí isso explica várias coisas, né, que são interessantes de pensar. Mas nesses dados, né, que eu acabei levantando na Alemanha, foram várias as conclusões, né? Não só de como esses filmes estavam sendo produzidos, enviados, né? Eu entrei em contato com com alguns arquivos epistolares, né? Que justamente mostram o pagamento, né? Sobre revelação. Então, eu entendi, né? Que a revelação era feita aqui no Brasil e o Schutz selecionava Schutz e a Chiara, né? Fazia uma seleção de quais dessas imagens iriam ser enviadas para a Alemanha. E aí você já tinha toda uma organização prévia, né? Porque eram, enfim, né? Lembrar que são filmes analógicos, né? São películas. Então você tinha que fazer essa seleção. Você, não sei se vocês já viram, né? Como que é a rodagem, né, desses filmes, mas nesses rolos dá para ver essa junção entre películas, né? Então você tem um corte, e esse corte e essa junção de trechos, né, de várias imagens, pelo que eu entendo, já eram enviados pelo Schultz, né, com uma organização específica para a Alemanha. Obviamente, eles que faziam a edição e a montagem dentro do instituto, né? E aí, enfim, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Desculpa, Maju, eu não entendi. Eles quem faziam a edição e a montagem? O próprio instituto fazia. O Schultz só enviava as películas já descritas, né? Qual seria a ordem, quais são as cenas. E aí lá eles faziam a montagem no instituto, na Alemanha. Ele enviava para a Alemanha os filmes já revelados, né? E mais ou menos selecionadas as cenas. Porque que eu, enfim, isso foi uma coisa que eu fui entendendo agora, né? Assim, e ainda tenho algumas dúvidas sobre isso, mas pelo que eu entendo é isso. Porque que acontece? No MAI, eu também encontrei trechos de imagens de filmes que não entraram nesses filmes originais que estão na Alemanha, e que na Alemanha não existem esses trechos. Então, foi um quebra-cabeça, assim, também, para eu entender como que funcionava isso, né? Mas, enfim, não sei se ficou claro, mas depois eu posso Sim, tentar acho que explicar sim. melhor como que eu... Você sabe se isso era feito pela Chiara e o Harold Schultz ou não tem essa Então, informação?
As revelações, eu acho que nem todas. As fotografias, sim. Pelo que a Chiara me conta, ele revelava as fotografias. Agora, eu não sei até que ponto os filmes, como os, né, eu não sei como que é essa revelação de filmes talvez possa ser mais demorado, né, mais complexo ali, né, dependa de outra tecnologia. Eu não consegui ainda estudar direito essa diferença, né, de revelação. Mas enfim, essa revelação tem um documento, e aí eu não sei se todas as revelações eram assim, mas tem um documento específico que ele indica o valor que foi a revelação. Então, eu acho que ele também enviava alguns desses filmes para serem revelados em algum outro local. Eu não sei se todos, mas em um documento eu encontrei específico, né, esses valores de revelação e, inclusive, enviados, sei lá, para Estados Unidos, não entendi, assim, mas talvez nem aqui no Brasil não tivesse lugares adequados ou, né, assim, pessoas que fizessem essa revelação. Então, acho que tinha todo né, assim, uma complexidade entre a realização, o retorno, né, a revelação, a seleção das cenas, o envio para a Alemanha, aí eles voltavam para ele poder escrever as ementas, era um vai e volta, né, uma troca ali de mensagens, né, e enfim, de etapas de produção do filme, que era muito demorado, né. Então, aqui eu coloquei, né, os grupos que foram filmados, né, Craô, Carajá, Javaé, Suiá, Eripatsá, Caxinauá, Caiapó, Umutina, Tucuna, Tucurina e o Aurá. Mas, assim, o que é bem interessante, eu anotei, né, essa coisa do Mutina, só tem um filme, o Mutina, e que é justamente desse período em que o Schutz está ainda no SPI, né, e produz esse filme para o SPI, né? Então, os outros filmes já são encomendados pelo o Instituto, são pagos, né, pelo Instituto. E aí esse filme, o próprio Instituto indica, né, com essa sigla W, de que ele é um filme externo, né? Então não tem uma responsabilidade sobre a qualidade científica, que é assim bem interessante, né? Como eles eram extremamente rígidos com essa coisa dessa qualidade científica. Aqui eu trouxe, né, um exemplo assim de uma ementa, né, descritiva que eu estou traduzindo aos poucos esse material, né? Não está na ordem. Essa última página que tem, coloquei só porque mostra a imagem, né? No meio do texto ele coloca algumas imagens, né? Tem desenhos, tem toda essa. São várias etapas, né? A ementa. Tem toda uma regra ali, né? Então você tem primeiro essas observações preliminares, depois você tem informações sobre o povo, né? Assim, desde religião, modo de alimentação, informações assim, enfim, né, que a gente fica se perguntando o que era, né, esse etnográfico, até que ponto, o que era essa, né, produção de informação etnográfica naquela época. Mas o que eu acho mais interessante, que eu queria falar rapidinho sobre as ementas, que tem uma parte, em quase praticamente todas, né, em que é indicado, ele fala assim, informações sobre a realização do filme. E aí eles comentam como foi para realizar o filme. E eu acho assim muito interessante essa parte. Eu não trouxe alguns trechos, mas, né, depois a gente pode olhar com calma, enfim, posso lembrar de algumas e falar para vocês. Mas, por exemplo, foi muito difícil para armazenar essas imagens, quase que a gente não conseguiu, ou a gente perdeu essas imagens uma parte do filme pelo caminho. Esse povo, né, a pessoa que foi filmada nesse povo,
a gente teve que colocar ela num outro lugar, não é o lugar em que ela costuma estar, né, na vida cotidiana. Então, teve uma intervenção, vamos dizer, né, dos, dos dois para conseguir realizar o filme. Então, eles vão indicando nessas informações, né, da realização dos filmes, e que é muito interessante, né, para a gente pensar como já tinha uma preocupação, né, do Instituto, essa coisa, né, desse filme né, que é descritivo, mas, né, que é documental, que é essa câmera, né, direta, né, que aquela coisa da mosca na parede, né, e aí você tem toda a teoria, né, fílmica, etnográfica, né, em torno de como era, né, essa perspectiva de câmera e de intervenção, né, então essa intervenção tinha que ser anotada, então tem várias anotações sobre, enfim, como foram realizados os filmes, é bem legal. E aí, só para assim, finalizar, para a gente poder assistir também, né, um filme, eu tenho, né, tentado investigar também, não é que tem muita literatura escrita, né, sobre esses filmes, mas tem alguns autores que eu acho né, que tem falado, e principalmente é recente, né, você vê que o Rusman está escrevendo em 2007, a Catarina Alves Costa, né, em 2013, 12, agora é recente, ela, enfim, aquele texto que eu indiquei, acho que é 2014, a Anna Grimshaw escreve em 2015, né, esse texto também que eu indiquei, e que ela cita os filmes. Então, como eles estão sendo resgatados também, né, para uma discussão do que é o filme etnográfico, né, na atualidade, né, como, enfim, eu acho que uma interpretação mais comum né, de que esses filmes são positivistas, e isso, né, já está, enfim, inclusive a Silvia, minha orientadora, também tem um texto que ela fala sobre isso, os filmes da enciclopédia, esse modo positivista, né, e muito ligado a essa questão dessa etnologia, dessa etnografia de urgência, né, e salvacionista, que também vários etnólogos, antropólogos brasileiros, né, vão comentar sobre isso. E aí você tem essa proposta, né, que a Catarina Alves Costa traz, e que eu acho que é muito interessante, que é entender esses filmes como filmes de arquivo, né, e eu utilizo muito essa ideia dela, né, assim, no que eu estou pensando, e agora, mais recentemente, essa ideia da Grimshaw e da Amanda Havertz sobre os filmes de processo, né, os filmes de processo, eu não sei se vocês leram, né, o texto, se todo mundo leu, mas a Anna Grimshaw, ela traz essa ideia um pouco para discutir a questão do desenho, né, na antropologia. Então, ela faz uma crítica ao Ingold e como que ele chama? Esqueci agora um outro, etnólogo. Oi? O Tossen. Não é o Tossin, agora eu esqueci o nome dele, depois deixa eu ver aqui. Bom, enfim, mas um pouco para falar, né, como o filme, o título é possível, né, desenhar com uma câmera, e aí, né, nessa discussão, nessa crítica, né, que o Ingold vai dizer que não, que, né, na antropologia, o desenho, né, ele vai propor essa antropografia, né, e de que como se a imagem você não passa pelo corpo, né, do etnólogo, e aí ela vai falar desses filmes de processo, vai trazer o exemplo desses filmes de processo, do Instituto, né, que seria entendido, né, como esse filme mais, enfim, que está mais interessado, né, ela tem até anotei aqui, ela falou assim, que é o conhecer com, ao invés de conhecer sobre, né, e que aí depois
Jean Rouch, né, eles incorporam a imagem, mas para uma prática dessa antropologia, né, compartilhada. Então, você está o tempo todo... o processo, ele não é o processo do que está sendo mostrado na imagem, né, como os filmes do Instituto, né, que é essa coisa de, tem uma pessoa aí, né, coleta, depois o ritual, né, como vai passando, né, o processo dessas cenas, mas um pouco mais como esse filme de processo, depois com Rush, com Marshall, né, com esses outros antropólogos, ele passa a ser um filme sobre o processo de se fazer a antropologia, né, através da imagem. Então, do corpo, do etnólogo, do etnógrafo, enfim, é uma discussão assim, bem, não é simples, né, eu também, assim, de primeira eu não entendi direito, ainda estou entendendo, né, assim, como é um texto ainda recente, né, não tem, enfim, muita repercussão ainda, né, pessoas discutindo essa crítica dela, mas o que eu tendo a, assim, ficar com um pouco para trás, eu vou falar um pouco da minha questão, né, que é um pouco ela colocar essa ideia do filme de processo, esses filmes do Instituto, como filmes de processo, nessa mesma terminologia do que os filmes do Jean Rouch, enfim, desses outros etnólogos que estão fazendo algo que, para mim, é bem diferente. Mas ela usa, né, tudo como filme de processo, para justamente falar como a imagem, né, da fotografia, ela também é processo, né, não só o desenhar, né? Então, enfim, e aí eu acho que vai para um lugar muito de que, então, tudo é processo, né? Não sei se ficou clara a minha colocação, mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E aí, que eu coloquei, né, a bibliografia, se alguém tiver interesse, também tem outros textos, né, mas esses são os textos principais aqui, né, que eu trouxe algumas pontuações. E aí eu pensei em mostrar 2 filmes para vocês, que esse filme, o Mutina, né, do Schultz, e um filme da enciclopédia, justamente para a gente ver um pouquinho dessa diferença, né, enfim, que tem, né, que eu acabo desenvolvendo um pouco né, essa crítica também enfim, da gente tentar entender como os filmes do Schultz e da Chiara são uma coisa só, né, e como tem períodos, né, de produção muito ligados às próprias instituições em que eles estavam trabalhando. Eu acho que isso não dá para a gente, né, assim, porque senão a gente fica sempre nessa ideia, né, do filme que é produzido pelo etnólogo XYZ, mas naquela época tem toda uma questão de financiamento, né, de possibilidade de fazer um filme, porque era muito caro, né, então como que vou fazer um filme independente do meu bolso, né, então, e aí a gente pensa também nas próprias narrativas da Chiara, né, quando ela comenta, enfim, depois eu posso comentar um pouco mais com vocês sobre o que ela me diz, né, dos filmes, mas primeiro eu vou mostrar esse, senão eu já acabo pulando de uma coisa para outra, é muita informação, gente, desculpa, fico assim, minha cabeça fica, porque dá para eu ir por vários caminhos, e aí eu fico, não, deixa eu tentar seguir aqui uma linha, senão eu vou me perder aqui nas muitas narrativas. Então, eu vou colocar acho que é o filme O Mutina. Aqui, W. Filmes, por exemplo, que não tem essas legendas no meio, né, que tem esses títulozinhos que ele vai tentando explicar o que está acontecendo, e aí eu acho bem interessante, né, também, inclusive eu gosto mais desses filmes que não tem essas intervenções no meio, que ele é, né, do começo ao fim só imagem, então você fica imerso mesmo na imagem, né, sem essa explicaçãozinha,
E aí depende muito do tema, né? Esses temas de coisas que são mais processos, sei lá, né? Preparando bolo, tecendo um tear, um objeto, né? Fazendo um objeto, eles são filmes que têm essas interferências dessas legendas no meio. Agora, por exemplo, filme de cerimônia, de ritual, normalmente são filmes que ele só vai acompanhando, né? A imagem, assim, ali do começo ao fim, teoricamente não tem muito o que ele explicar ali com legenda, né? No máximo, é o ritual, a cerimônia tal, né? Então, enfim, não sei se isso também. Mas, assim, algumas coisas aqui pensando, mas podem ir perguntando também, assim, o que vocês, as impressões, né? Falando comentários, acho que agora vamos abrir aí para. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Sim, muita coisa, Maju. Obrigada, né? Queria te agradecer de novo. Fiquei anotando um monte aqui enquanto tu falava também. Estou muito curiosa em relação a muitas coisas, em especial agora em relação a como é que era essa dinâmica, né, do trabalho deles. Se você puder nos contar um pouco. Não sei se você notou, deve ter notado, mas a nossa imagem do ciclo de conversas desse ano foi uma ilustração que a Lely, né, fez. Ela está aí presente, a Lely Baltzera, acho que você vai lembrar dela talvez do outro ciclo também. Sobre uma imagem da Vilma Chiara, que a Aline tinha. Eu não recebi, depois me mostra. Vou te mostrar. Poxa, gostei que você tivesse visto. Não recebi. Eu vou te mostrar. Eu vou procurar aqui e vou te mostrar. Que ficou bem legal, assim. Aí eu queria te ouvir um pouco mais deles em campo, como é que era essa preparação, como é que era essa organização. Então, isso é uma pergunta bem legal, né? Eu acho que essa é a parte também que me interessava bastante nas conversas com a Vilma, embora em alguns momentos ela falasse, eu não lembro, faz muito tempo, não vou ficar aqui, né? Vocês ficam aí querendo perguntar de coisa que já aconteceu há 50, 60 anos atrás. Mas, assim, que eu acho que são duas coisas super importantes, né? Que inclusive diz muito sobre esse meu movimento e da Aline de colocá-la como coautora dessas imagens, apesar de que tem imagens em que ela não estava em campo com o Schutz, né? Tem filmes que é só o Schutz que estava em campo, mas para mim não interessa fazer essa divisão e essa seleção do que eles estavam juntos ou não, porque ela mesma diz, o nosso trabalho era todo junto. E quando o Schutz voltava do campo, quem processava muitas vezes esses dados era eu, né? E aí, assim, uma das coisas que ela conta, bom, quando eles estavam em campo, ela era assistente de direção dele. Ela me dizia isso. Eu era assistente de direção. Por quê? Em alguns momentos, essa ideia, né, de que o filme não pode ter interferência, né, dos etnólogos e tal, ela fala, bom, o Schutz, ele estava ali ocupado com a câmera, e eu ia me ocupar em tentar relaxar os indígenas, porque muitas vezes eles ficavam tensos com a coisa da câmera, né, então isso eu acho bem interessante, assim, ela se colocar como assistente em várias dinâmicas, assim, também na questão de sombra, né, de colocar aqueles, enfim, né, guarda-chuvas não sei como chama, ela chamava assim, né, para adequar a luz certa nas imagens, porque eles tinham muito esse problema também, né? Então, cenas que eram realizadas normalmente dentro das casas, então eles tinham que transferir para fora da casa por conta da luz, né? Isso é um dado que também aparece nos filmes, que ela comenta muito. Então, quem fazia também muito dessa parte ali, né, dessa assistência era ela. Por isso que, enfim, né, tanto em campo quanto depois, e aí o que ela conta que depois, boa parte dos textos, quem escreveu das emendas foi ela. Ela me dizia isso. Olha, quem escreveu esses textos fui eu. O Schutz não falava bem português, então eu escrevi em português, depois ele traduzia para o alemão. Então ela também, de alguma forma, sistematizava muito das informações ali do campo, né, quando ele trazia e tal. Então, acho que isso também é fundamental, né? Não tem como a gente fazer essa separação do que, né, foi ela que fez, o que foi ele, porque ela me dizia o tempo todo isso. A gente morava junto, a gente ia, né, fazer, nosso trabalho era conjunto,
Então, enfim, eu sou coautora de tudo isso, né? E aí, depois que o Schultz falece, né, algumas ementas, normalmente as ementas vêm com o nome dele, o texto, né, ele que leva a autoria do filme e do texto, mas depois que ele falece, ela acaba sendo encomendadas algumas ementas pelo Instituto para que ela faça, né, que ela realize, assim. Então, daí já aparece o nome dela, Vilma Chiara, né, que escreveu a ementa tal, tal, tal. Agora, sobre outras dinâmicas, essa coisa, por exemplo, também que ela comenta muito, comentava, né, que era como decidir os temas, né, e de filmagem. Então, ela falou, olha, muitas vezes a gente, na maior parte das vezes, a gente sentava um dia, 2 dias antes, sentava junto, pensava, né, o que sei lá, estava sendo coletado de objeto, né, o que era possível da gente filmar, porque ela falava isso, nem tudo também era possível produzir esses filmes para o Instituto, né, esse formato do que eles queriam. Então a gente também, enfim, não dava para ficar gastando ali filme à toa, né? Por essa coisa de ser objetivo lá na regra do Instituto, né? De já saber com embasamento o que vai ser filmado. E aí ela fala isso, né? Que essas escolhas eram realizadas antes por eles, ela também decidia muitas vezes, né? O que ia ser filmado ou não. E aí o que eu acho interessante é que a Catarina Alves Costa, ela também comenta muito sobre isso, né? Sobre essa decisão do tema, porque apesar de ter o Instituto ter todas essas regras, quem decidiu o que ia ser filmado ou não, quem estava em campo era o etnólogo. Então, até que ponto, né, onde tem a subjetividade ali também do etnólogo decidindo ou não, né? O que ele quer que, enfim, seja mostrado, né? Então, o que mais? Bom, tem várias questões. Pontuei algumas aqui. Acho que conforme a gente for conversando também, vou lembrando de outras coisas. Essa coisa, né, que eu anotei, das 12 regras, de conhecer muito bem o grupo, né, que vai ser filmado. Eu acho isso, assim, acho até engraçado, porque beleza, né? A gente entende que o que eles fizeram, né, foi um trabalho etnográfico entre mais de 40 povos indígenas, mas alguns foi coleta de objetos, não tem uma produção de texto mesmo, e alguns filmes são realizados, inclusive, nesse contexto, em que eles estão indo lá simplesmente para coletar e falam, opa, vamos fazer um filme aqui, entendeu? Já que estamos aqui. Tanto é que, assim, tem filme que é 2 filmes sobre um grupo, e não é que eles realmente produziram textos etnográficos sobre aquele grupo, né, publicaram outros artigos, não, o que eles publicaram foram as ementas que estão no filme, então são informações etnográficas que muitas vezes, né, para o que a gente lê hoje como informação etnográfica, é rasa, sei lá, né, não é que está aprofundando, é como se fossem assim, alguns dados, mas ao mesmo tempo era a antropologia que era feita na época, né? Dessa coisa de vamos viajar, vamos, né, conhecer o máximo de grupos e documentar o máximo de informação que a gente puder, porque isso tudo vai se perder, né? Então a gente tem que salvar essas informações ao máximo. Então, também, por outro lado, tem essa proposta do que estava sendo feito na antropologia naquela época, né? Então tem vários, várias questões, né, que a gente pode levantar, logicamente, sempre com esse olhar de quem está fazendo a etnologia hoje, né, a antropologia hoje. Então, tem que sempre estar tensionando, né? Eu mesmo, assim, quando estou analisando esses filmes, por mais que eu faça, né, essas críticas, né, de, puxa, realmente, talvez, né, seja uma ideia positivista de filme, talvez, né, tenha esses ideais da antropologia da época que a gente, né, hoje não tá muito afim, né, de reproduzir e tal, mas ao mesmo tempo, até que ponto a gente
traz isso, né, justamente para construir a nossa argumentação do que é e do que pode vir a ser esses filmes, né? Então, eu acho que o que esses etnólogos estão fazendo hoje, né, a Catarina Alves Costa, ou principalmente a Anna Greenshall, é trazer, né, essa proposta de filme de processo para não ficar também só nessa chave de, puxa, é positivista, então não serve para nada, né? Então, eu acho que, não sei, talvez a Débora possa até compartilhar um pouco, fiquei até interessado em ouvir um pouco dela, porque eu acho que também, né, você falou que trabalha com filmes sem áudios e tal, acho que edição de arquivos também, não sei, mas como ela também, né, analisa isso a partir, né, de toda uma narrativa hoje que a gente tem de uma antropologia contemporânea, olha, né, como está sendo feito, então... Enfim, já falei um monte, gente. Tragam perguntas e comentários, senão eu fico aqui. Estou incomodada com essa luz que está estourada aqui. Vou tentar apagar aqui, mas podem falar. Isso melhor. Eu quero falar justamente nessa linha, assim, duas coisas, até isso que a Fabiane trouxe. Primeiro, acho que esses filmes, né, por mais que hoje a gente entenda eles, né, como positivistas, ou enfim, todas as críticas que podem e devem ser feitas, né, acho que para além disso também esses filmes eles são muito importantes e essa própria descrição científica, né, ela é de certo modo importante, né? A gente pode problematizar ela, mas ela é importante. Assim, eu lembro muito também da Sílvia falando da própria atuação dela, né, junto com a Andujar e tal, de estar num momento em que se estava também preocupado ali a partir da década de 60, né? Isso que a Sílvia fala que é logo depois, né, dessa atuação do Schultz, de também dizer que aquelas pessoas estavam lá, né, que aquelas pessoas estão lá, né, que elas existem, né, então, quando a gente entrevistou a Silvia a primeira vez, ela disse assim, a gente não estava preocupado se era mulher que estava em campo, se era homem, se tinha criança, se a gente estava, né, quem podia ir, quem conseguia ir, estava em campo para dizer que essas pessoas existem, né? Porque senão seria muito fácil exterminá-las, né? Sem que nunca ninguém ouvisse falar delas. E aí eu acho que esses filmes, né? Eles, nossa, têm essa riqueza, assim. E aí, a partir disso, né? Que eu tô aqui pensando livremente, que é importante, né? Dizer que foi em tal ano, que foi em tal lugar, né? De ter bem essa descrição, bem formatadinha, né? Bem né, positivista, sei lá, para dizer que aquelas pessoas estão lá, que elas estão fazendo determinadas coisas, né, que elas foram provocadas a fazer, principalmente, né, porque quando a gente pensa e daí já entrando nessa argumentação da Greenshaw, né, de que a câmera sim desenha, né, bom, eles tinham um número restrito ali de rolos de filmes, né, para usar, então claro que eles estão fazendo opções, né, e acho que o Ingold, ambos, né, eles vão puxar muito o assado pro lado deles, né, o Ingold dizendo que o desenho, né, essa criação espontânea, maravilhosa, que do nada, e né, que é uma coisa mais livre, mas acho que ele está também falando muito dentro de um registro, sei lá, pensando, acho que talvez a própria reprodutibilidade técnica, né, do que seria o filme, ou mesmo a fotografia, né, pensando muito que estaria pronto ali, e aí a Greenshaw, né, traz esse contraponto. Eu não cheguei a reler o texto agora, eu li ele logo que ele saiu na GIS, mas eu lembro, assim, que a argumentação dela vai nesse sentido, assim, de dizer, não, a câmera tá sim desenhando, né, existe toda uma... não é espontâneo, né, por mais que, né, se a gente pensar mesmo que não vai ter nenhuma interferência na cena, a própria câmera já é interferência, né, então se não está invisível, né? Se não é um fantasma flutuando entre as pessoas ali, né? Então isso a câmera tem uma agência, né? E nossa, eu lembrei de muitas coisas e fiz anotações muito caóticas, assim. Lembrei também quando a Catarina Alves Costa teve com a gente na URGS em acho que 2015 por aí, que ela também comentou que ela já entra em campo com a câmera, né? Que não tem um momento em que ela apresenta a câmera e tem toda aquela cerimônia. Ela falou, não, eu antropóloga sou eu e a câmera, né? A câmera está sempre ali.
é dessa forma que eu entro, e aí se as pessoas né, demonstram que estão incomodadas, enfim, né, aquele campo ele não vai ser possível para mim, porque a minha atuação, né, enquanto antropóloga é essa, né, então, corroborando muito isso que a Greenshall diz, né, que a câmera está assim desenhando, a câmera está ali provocando coisas, inclusive incômodo, né, como você traz que a Vilma relata, né, que os indígenas ficavam meio tensos com essa presença. E daí de novo, a Greenshall, né, essa coisa do filme de processo tem me interessado especialmente. Inclusive, Maju, eu tô aqui com a Greenshall na Emory nesse momento. Não, nesse momento tô na minha casa, mas tô fazendo um sanduíche aqui com ela, tenho uma reunião com ela nas próximas semanas. Então, se você quiser mandar perguntas, eu posso tentar elaborar essa conversa, a gente pode ir trocando. Tô aqui justamente para um pouco entender mais sobre isso que ela diz, né, desses filmes de processo. Acho que ela também tem fala. várias coisas que eu entendo. Sim, se você quiser me mandar, a gente conversa. Legal. Porque ela também está muito em relação Ou a nos gente últimos combina uma anos. grande conversa com ela, a Débora faz a tradução simultânea e todo mundo acessa o debate. Não, acho que é uma boa oportunidade, assim, para a gente estar em contato direto, né, com a fonte. Mas, nossa, o que eu queria falar do filme de processo. Porque a Ana tem estado em contato, tem trabalhado junto, na verdade, com artistas visuais também, né? Então ela está muito, né, também nos últimos anos nesse campo, assim, da performance. Ela tem um projeto sobre mulheres, né, que é multiplataforma, com uma artista visual britânica, né? Então ela tem feito coisas assim nos últimos anos, né? Tem toda uma vivência na televisão, né, na produção de conteúdo visual. E aí acho que ela fala de processo de um lugar muito interessante, assim, com bastante propriedade. Embora eu também concorde, né, e tenha ficado bastante confusa, né, no texto, né, que ela vai colocando meio que tudo no mesmo lugar. Acho que para dar força para o argumento dela, mas acho que ali, inclusive, acho que no meu contato com ela, eu quero explorar um pouco isso, assim, para também entender que lugar tem essas imagens que eu estou olhando, que são diferentes das do Rouge, né? Eu estou olhando para a década de 20 e 30 da Zora Hurston, também nesse sentido de filmes encomendados. E aí, uma outra coisa que eu anotei no meu caos aqui de anotações é que é interessante você falar dessas filmagens do Schultz e dos cortes, né? Das coisas que foram enviadas, das coisas que ficaram, porque a Zora também tinha esse processo. Ela tinha uma financiadora, que era uma pessoa que financiava artistas negros, para quem ela mandava algumas coisas. Ao mesmo tempo, ela estava em Colômbia fazendo doutorado, né, fazendo a graduação, né, antes, e mandando coisas para o Franz Boas. E aí, nas cartas, ela relata muito, né, o que ela podia mandar para um e o que ela podia mandar para outro, o quanto essa financiadora interditava ela a compartilhar essas informações com a própria universidade, né, que dava uma base para ela estar em campo, né, também uma própria autoridade para estar em campo. Então, quando você fala desses fragmentos que ficam, né, no Brasil, desses que vão para a Alemanha, acho muito interessante, assim. Lembrei também do que a Olivia Cunha nos falou no ano passado, no ciclo do ano passado, né, sobre esses restos de material etnográfico que ficam nos gabinetes, e que também nos últimos anos a gente tem explorado muito, principalmente para encontrar ali vestígios das mulheres em campo, né? Ou às vezes mesmo esses vestígios imagéticos, né? Que no caso da Vilma e do Harold não era tão forte, porque eles estavam em campo por conta das imagens, mas no caso da Ruth Landes, da própria Zora, né, as imagens elas estão muito
são muito laterais à pesquisa que, de fato, elas estão desenvolvendo, né? Então, acho que pensar esses restos, né? Porque algumas coisas vão, outras ficam, e quais dessas coisas ficam, né? Acho que isso é bem interessante. Nossa, uma fala completamente caótica essa minha, mas, enfim, são algumas das coisas assim que eu pensei a partir da tua fala. Ah, e mais uma última coisa sobre a montagem. É, a partir desses cortes, a montagem, ela no início do cinema comercial, inclusive, ela é feita exclusivamente por mulheres, né? Então fiquei pensando por ter o corte e a montagem de uma película na outra, né? Por ser uma tarefa que se considerava muito parecida com a costura, né? Que então é um ofício feminino, nos grandes estúdios, né? E por muito tempo eram as mulheres que montavam os filmes, né? Então eu fiquei pensando também se a Vilma não atuou fortemente nisso, assim, considerando que ela mesma disse que processava, né, os dados de campo. Aí pensei assim, ou mesmo também se outras mulheres não montaram esses filmes na Alemanha. Não sei exatamente se está interessada se tem um recorte de gênero assim na sua pesquisa, mas talvez seja também algum caminho aí para saber mais, né, sobre essas montagens, sobre, né, como isso se dava, como esse processo, né, se dava, e que outras mulheres também estavam em torno desse material. Acho que é isso. Bem, Posso complementar e fazer mais uma pergunta também? Eu não sei se você conhece um pouco desse processo de inserção do Schultz no SPI e no trabalho que ele desenvolvia ali dentro também, assim, se você puder falar um pouco sobre isso. Eu sei que nesse período, tem um período ali que ele trabalhou junto com a Charlotte, por exemplo, que é uma fotógrafa que a gente estava muito interessada, sobre a qual a gente encontra muito pouca informação, né? Daí eu não sei se você tiver algo para dizer dessa inserção, como ele chega, né, como é que é nas relações dele ali. Eu vou gostar, se não souber, tudo bem, também que você não é obrigado. eu vou começar pela sua pergunta, porque, enfim, não tem muitos dados sobre isso. A Vilma comentava que, bem confusamente, assim, eu acho que nem ela sabia direito, mas que o pai do Schultz, ele era médico e que, não sei como, uma vez o Getúlio Vargas estava aí no Rio Grande do Sul, né, ele é daí do Rio Grande do Sul, o Schultz, e aí parece que ele fotografa o Getúlio Vargas, e aí o Vargas gosta da foto, não sei como, que ligação ele vai parar lá no gabinete para ser fotógrafo do Getúlio, e aí o Getúlio envia ele para a SPI. Então foi meio assim, ele não tinha muita afinidade com povos indígenas, não era o tema dele, eu acho que ele meio vai parar por um acaso, assim. E isso é uma narrativa que a Vilma conta, né? Eu já encontrei alguma outra coisa, não sei se a Aline, agora eu não lembro se ela conta sobre exatamente isso, mas eu sei que é confuso, assim, como ele vai parar no SPI. Agora, lá ele acaba, né, estando em contato com o Nimendaju, com esses outros, né, eu acho que essa coisa por ser alemão, né, ele acaba, mesmo com baldos, né, conseguindo entrar bastante nesse campo de etnologia indígena, ter bastante contato fora do Brasil, né, por falar inglês, falar alemão. Então, acho que ele acaba sendo uma pessoa meio chave ali, assim, né, para justamente se comunicar ali com o que estava sendo produzido na etnologia na época, né? Então, eu acho que não sei quem falou uma vez assim, né, que ele é um dos últimos alemães, né, dessa leva. Eu falei, eu acho que ele é um desses últimos alemães, né? Agora, essa fotógrafa que você falou, nunca ouvi falar dela, assim, também é isso. Eu acho que tem poucas informações ali do SPI, né? Inclusive, eu acho que se misturava muito, né? O que era produzido ali pelos fotógrafos, não dá muito para mapear, assim, o que era
do Formans, o que era do Schultz, não sei se vocês já, né, acabaram entrando em contato lá com a Cero, mas acho que tudo acaba ficando, né, meio jogado, assim, não tem essa divisão muito de autoria. Agora, sobre as colocações, não sei se eu respondi, né, mas isso é confuso, sobre as colocações da Débora, agradeço muito pelos comentários, várias coisas interessantes. Eu não sabia que você estava. Quer dizer, eu não sabia que a Zora produziu filmes, filmes, enfim, etnográficos na época. Essa é uma informação maravilhosa, super interessada nisso. Vamos trocar mais figurinha. E sobre isso, né, da montagem, né, esse olhar mais de gênero, eu, assim, é bem confuso, né, porque quando eu qualifiquei, a minha qualificação, uma boa parte foi falando também um pouco das trajetórias do Schultz e da Chiara. E ali na qualificação, né, eu chamei a Silvana justamente, né, por ser uma mulher, né, uma mulher que trabalha com feminismo negro, porque eu faço também ali, dou uma tensionada também, né, no que no que estava sendo produzido, né, de historiografia na antropologia aqui no Brasil. E aí ela fala, bom, você não quer fazer uma dissertação só sobre isso, né? E aí a minha resposta, né, é que eu acho que a Batistella fez isso muito bem, né? A dissertação dela, trazendo as trajetórias do Schultz e da Chiara, colocando, né, a Chiara, né, enfim, como coautora, eu acho que é a discussão fundamental, assim, de gênero. Agora, sobre montagem, eu acho que seria muito difícil eu conseguir, né? Assim, já é muito difícil conseguir essas informações lá na Alemanha, justamente porque as pessoas que estavam trabalhando naquela época, a maior parte já morreram, né? Então, enfim, é interessante essa questão da montagem. Eu vou até buscar alguém que, né, de lá que eu estou em contato e perguntar sobre isso, não é uma coisa que eu tinha me atentado. Mas eu acho que às vezes eu sinto que, por mais que eu queira, né, entrar mais nesse tema, né, talvez de tensionar mais a questão de gênero, fica muito difícil, eu acabo, né, sendo limitada sobre o que eu posso produzir na minha dissertação, sendo que tem muitas outras informações, né, não só sobre os filmes, eu falei um pedaço, assim, da minha dissertação, né, que é um pouco essa análise desses filmes, mas, na verdade, eu estou interessada em outras coisas, um pouco além, e que eu não comentei com vocês, porque eu acho que é isso, já seria uma outra apresentação, que são justamente como esses filmes circularam, né, depois da produção deles, e que isso me interessa muito, né, então como eles foram analisados, como eles, né, estão sendo remontados, porque aí eu tenho 2 exemplos que eu quero trabalhar, né, não sei se vai caber na minha dissertação, e essa é uma questão, inclusive, que eu estou tendo que pensar bastante como que eu vou fazer isso, porque eu já tenho muito material para dissertação, né, com esses filmes, com essa discussão de historiografia, enfim, e aí discutir as contras-narrativas já seria quase que uma outra dissertação, né, então, mas que hoje me interessam muito mais, porque eu me vejo, né, mais investigando esse caminho, né, como o Ingold bem, né, essa coisa dessa linha, né, onde eles nascem, como eles vão sendo, né, como eles vão sendo construídos, esses filmes, né, para onde eles vão, né, e hoje, atualmente, como que a gente, né, pode não só analisar, mas pode trabalhar com eles a partir dessas contranarrativas, né, e como outras pessoas já fizeram isso, né? E aí eu tenho 2 exemplos super interessantes sobre isso, que, enfim. Então, assim, acabei saindo um pouco, você não perguntou sobre isso, mas eu falando um pouquinho da minha dissertação, como ela está se desenhando. E, bom, deixa eu falar de outras coisas. Deixa eu anotar aqui. Bom, acho que é isso. Não sei se tem mais perguntas. Tô lendo aqui. Muito bom, mas eu fiquei aqui pensando, né, enquanto você estava falando aí nesse desafio
que a gente vive, né, em relação às perguntas que a gente faz hoje em dia para esses materiais que foram feitos em outro contexto, com outros, né, propósitos, e nas dificuldades que a gente acaba encontrando em fazer as perguntas que a gente faz hoje para esse material que foi produzido por pessoas que já não estão mais aqui, que foram organizados com outro propósito, que eram outras questões que mobilizavam, né? A antropologia, o arquivo, o registro, a circulação das imagens. E, claro, é um processo super interessante, né? Porque a gente é incrível a gente ter acesso ao registro de coisas que foram feitas em um contexto tão distante, né? Por outro lado, a gente fica aqui imaginando um monte de coisa a partir de um outro contexto, de uma outra realidade, de outras mobilizações intelectuais, políticas, né, geográficas. Então, a gente tem uma série de limitações e a gente tem que ser muito criativa mesmo para poder criar estratégias para pensar a partir dessas imagens, dessas emendas, dessas organizações de acervo, né? E por isso é muito interessante também pensar nesse acervo que é vivo, né, e que está se transformando, que está sendo remontado e reorganizado. Então, pensar a montagem nesse sentido também é uma coisa interessante, né? Eu não sei, assim, a gente podia abrir. Eu não sei se a Débora ficou sem alguma resposta que gostaria de retomar. Se não, a gente podia fazer uma circulação antes da gente encerrar. Não sei se o Daniel ele tinha feito comentário aqui sobre o narrador, né? De vez em quando ele faz, mas acho que ele não está mais aqui. Acho que ele precisou sair. Não sei se Luísa ou outras pessoas. Aqui tinham surgido questões, mas eu acho que elas acabaram sendo respondidas, né, no decorrer do debate, que as meninas iam colocar. Não sei se vocês têm outras que surgiram, ou os rapazes e as moças presentes aqui. Os jovens, agora eu vou falar que nem a Chica, tô ficando velha. Querem fazer mais algum comentário, pergunta? Tu quer, Lucas? Oba, talvez já é uma. Empresta essa garrafa de café pra gente tirar ela aqui do meio. Ah, não. Perdemos aqui. Vai voltar. Peraí, gente, só um minutinho que eu desconectei aqui o cabo. Esse cabo aqui é bem difícil, a gente não pode mexer muito no computador, mas vou deixar esse computador assim para lá ver vocês um pouco, parar de me ver, que já deu de me ver também, né? Acho que esse pensamento não está muito bem Rapidinho, Lucas, deixa eu só conectar ali para vocês. organizado, não está muito bem organizado ainda. Trabalhamos com pensamento desorganizado. Está bem configurado, formatado, mas quando você chama Fabiane, se aproxima um pouco mais o computador dele, que acho que o som tá vindo meio ambiente, meio baixo. O desafio do Lucas nesse remoto vai ser gritar. É que o computador, toda vez que eu mexo, ele desarma a coisa toda aqui, ó. Chega um pouquinho mais pra cá, assim, daí ela te vê e te escuta, senão fica que nem a voz de Deus aí, né? Pronto. E agora? Melhorou aí? Tá chegando Não tá melhor te o áudio? vendo. Não tá te vendo. Mas o principal é escutar. Nesse caso, esse pensamento não está muito bem organizado, mas em um dado momento da sua fala, você mencionou assim uma perspectiva que é de colocação de objetos em movimento. Eu não sei se eu entendi bem, mas é em cena. Então, em vez de fazer aquelas tomadas de filmagem mais assim centralizadas e com equipamento fixo, né, talvez com uso de tripé, mas deixando fixa a imagem congelada e não com a câmera em movimento, em interação com o que ocorre na cena, né? Isso me chamou a atenção um pouco porque você falou sobre desenho também, a importância do desenho nesse processo todo. Me parece aproximar mais a atividade fílmica do desenho e menos da fotografia, quando, em geral, a associação mais óbvia é entre fotografia e filmagem, né? Porque na fotografia, ainda que com a imagem não congelada e borrada seja possível sugerir um movimento na cena, é algo que no desenho você pode fazer de outra forma, embora seja difícil, para mim, praticamente impossível, desenhar e indicar que algo está em movimento, né? Isso é uma característica da imagem em movimento, do vídeo. Então, eu acho que esse aspecto aproxima mais vídeo e desenho, e menos fotografia, que seria o frame nesse sketch aí, nesse esquema videográfico.
E ouvir sobre isso hoje, acho que assim, nos anos 2000, depois de ter contato com teorias como de Bruno Latour, vida de laboratório e essas outras coisas, né, pensando os objetos em interação, tendo protagonismo nas cenas, o próprio Ingold, né, pensando nas coisas, na vida das coisas, é diferente, mas talvez, na época, não sei, né, isso tenha tido algum tipo de impacto em relação ao modo de filmar, né? Depois, acho que a partir de Rush, isso ficou muito mais banal, no sentido, assim, recorrente. Mas antes, talvez não, apesar de que você pode observar algum movimento na nuke, por exemplo, não é? Mas como você chama atenção para isso, assim, enquanto um aspecto relevante para ser mencionado, eu pergunto por quê? Por que, assim, os objetos passam a ser pensados como estando em movimento? O que ocorre? O que ocorre? Da onde parte? Qual a motivação para isso? E se de repente marca a diferença entre as produções anteriores e posteriores, fílmicas, contexto brasileiro, ameríndio, mas em geral também. Legal, muito boa a sua pergunta. Obrigada, Lucas. Eu acho que tem uma coisa muito importante nessa etnologia alemã, né, e que, enfim, daí dá para a gente pensar sobre várias coisas do que estava sendo feito aqui no Brasil também, né, com esses etnólogos alemães, Baldus, né, que estava vindo ensinar, que era a questão do objeto antes da imagem, né. Então, a princípio, a etnologia ela estava muito mais interessada em coletar objeto, né, produzir coleção. Tanto o Nimendaju quanto o Baldus, né, o Nimendaju, principalmente, ele também vivia disso, né, o ganha-pão dele era vender as coleções para ele conseguir viajar e produzir, né, o material etnográfico. O Schutz, em partes, também, ele vendeu muitas coleções, né, ele e a Chiara também, para conseguir depois produzir, né, tá realizando as expedições para além das coleções do Museu Paulista. Mas o que eu quero falar é isso, assim, a questão desse objeto dentro dos museus etnográficos. E aí, com essa possibilidade de produzir imagem, né, em campo, a fotografia, de alguma forma, eu acho que ela, por mais que você possa tirar foto desse processo, né, muitas vezes você não tem o movimento daquele objeto, como ele está sendo usado, né? Assim, aquela coisa bem, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um objeto, por exemplo, um brinquedo de criança, que eu acho super interessante, né? Ele ter etnografado brinquedos e brincadeiras. Uma coisa é você ver aquele objeto, né, no museu ali, estático, outra coisa é você ver a criança, como ela usa esse objeto, né, como ela produz esse movimento. E aí, só com a imagem fílmica é que, teoricamente, seria possível, por mais que você tá ali desenhando, né, enfim, porque eles desenhavam também o processo, né, não só da manufatura, mas, por exemplo, o trançado, como era feito esse trançado. Então, já tinha uma tentativa, através do desenho, de conseguir desenvolver essa coisa do movimento. Então, em etapas. Então, você desenhava as etapas de como aquele trançado está sendo feito. Mas a imagem, né, o filme, obviamente, é muito mais rápido e prático, né? Você põe ali, faz os vários takes, consegue administrar várias informações, né? Processar várias informações, né? Tanto do local, a imagem da paisagem, que eu acho que isso também é muito importante, pensar, né, qual que era essa paisagem. Então, tem alguns filmes que ele traz muito isso, assim, não só o objeto, né, você tem imagens, né, mais de close, né, mais retratos, mas também tem imagens
mais de, né, amplas, né, da aldeia, da floresta, né, do contexto ali da roça, de onde está sendo produzido, né, a paisagem. E aí, bom, não sei que eu me perdi um pouco, mas pensando nisso, assim, que eu acho que no caso deles, essa coisa do desenho, ele também tinha essa proposta, né, do instituto, mas não eram todos os etnólogos que desenhavam. O desenho, no caso hoje, eu acho que a gente também pode pensar o desenho, né, como essa reprodução também de movimento, de que é possível também, através do desenho, né, desenhar coisas também do movimento. Eu acho que talvez Ingold está justamente trazendo também essa proposta, né, com a antropografia, né, mas é isso, talvez também seja possível desenhar com a câmera, né, acho que a Débora trouxe, que eu também, né, acho que é uma discussão, assim, um pouco... Eu não sei porque que o Ingold entrou nessas, assim, mas sinceramente, porque é uma... Não, porque, assim, quem está na antropologia visual, a gente que está trabalhando com imagem, né, para mim é quase óbvio, assim, de tipo, poxa, é possível desenhar com a câmera, como que a gente agora vai ter que discutir isso depois de, né, décadas, séculos de um projeto de antropologia em cima de imagem, né? O que eu gosto muito de pensar e que é uma coisa que eu quero explorar assim na minha dissertação, porque como eu estou trabalhando com várias grafias, né, então são etnografias, mas eu trago essa ideia de que são múltiplas grafias, é o texto, a imagem, é o desenho, tudo junto, de que cada proposta ali está trazendo uma forma de informação etnográfica e que nenhuma é maior ou melhor, ou, né, porque justamente a crítica que a gente faz hoje bom, se o texto não dá mais para a gente pensar nessa antropologia que é feita só a partir do texto, aí a gente vai entrar numa discussão, então, de que, mas aí a imagem, o desenho, uma vai ser mais antropologia do que outra, assim, tipo, parece que a gente está voltando lá atrás, assim, numa discussão que era dessa época, né, assim, de tipo, eles estavam tentando legitimar que a imagem era possível captar movimento e que, né, no desenho, enfim, né, mas de que tudo talvez seja complementar, assim, né, todas essas grafias, mas ao mesmo tempo eu acho que, para mim, o que mais me interessa, e que talvez acho que, né, para as pessoas que estão na antropologia visual, que é olhar, ver como a própria imagem, ela está produzindo teoria, né, antropológica, e que isso foi quase que, assim, invisibilizado na própria história da antropologia, né? Os antropólogos que não estão, né, no meio, sei lá, da antropologia visual, no meio dessas discussões, que vem isso antes de Rush, né? Que isso daí é década de 30, 40, já tava, né, já tinha esse projeto científico, né, de filme etnográfico, né? Essa discussão já está rodando há muito tempo, só que ela só está sendo incorporada agora, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar muitas formas do desenho, muitas formas do que a imagem etnográfica. Tem uma crítica que eu li sobre o desenho recentemente, li assim, bem por cima, não vou entrar porque eu também, foi isso, foi uma frase assim que eu li e falei, opa, isso é legal. Que nem sei esse direito quem foi, mas fala assim, olha, mas o desenho também depende de quem está desenhando, né? Você está desenhando como uma pessoa ocidental, um antropólogo, né? Com todo uma perspectiva ocidental de desenho, do que é, né, legitimado como um desenho, ou você está fazendo um rabisco, né, tipo, que nunca vai ser entendido como um desenho, né, tipo, para antropologia, ou, né, então, depende muito de quem está produzindo, e aí eu acho que essa coisa da câmera tá incorporada, né, podendo essa discussão, né, do filme do processo, da câmera ser essa, mais do que essa coisa, né, que está fora, longe, porque, isso é uma coisa muito interessante, né, a Vilma sempre falava isso, o Schultz, essa coisa de entrar, né, que você falou, Débora, da Catarina, de que ela já entra em campo com a câmera.
era a mesma coisa, assim, a Vilma dizia, o Schultz não largava a câmera, ele ficava o tempo todo, a câmera estava ali, era um terceiro olho dele, já fazia parte dele, onde ele andava, para onde ele estava com a câmera. Então, eu até percebi que eu falei isso, mas acho que era por causa do filme do Processo, o desenho, a imagem. Bom, gente, dá para falar um tempão sobre isso, eu não vou ficar aqui um pano para manga. Muito, muito. Não, mas foi excelente, muito bom te ouvir, Maju. Eu não sei se alguém que está aí no online gostaria também de fazer algum comentário ou alguma pergunta. Luísa levantou a mão. Olá. Oi, Luísa. Oi, Maju, tudo bem? Eu cheguei um pouco atrasada na tua apresentação, não consegui pegar tudo, mas o pouco que eu consegui, nem foi tão pouco, na verdade, eu cheguei na metade. Achei muito interessante, não sabia dessa história dos filmes, né, deles, e, enfim, acho que você está com um acervo aí precioso, né, para trabalhar. E fiquei muito curiosa em saber, não sei se alguém já tinha perguntado, ou se você comentou na parte que eu não peguei, se nessas imagens eles aparecem também, assim, a Vilma, ou outras pessoas da equipe, se tem essa ideia de que vaza, né? Que não necessariamente a ideia é filmar a equipe, né? Essa objetividade que paira, né? De que não, coloca aquela narração em off, está sempre buscando uma delimitação de um distanciamento, né? E quando, na verdade, as pessoas são extremamente afetadas naquela relação ali, né? Tanto os antropólogos quanto quem está sendo pesquisado, né? Os sujeitos ali que estão sendo pesquisados e filmados. E é isso, assim, né? Mobiliza uma série de emoções e sentimentos que muitas vezes ficam de fora das descrições e tudo mais, mas que estão ali. E aí eu acho que quando você fala, né, que tem uma intencionalidade positivista, tem, mas vamos passar um pouco esse discurso, porque parece que esse discurso ele encerra, né, assim, essas imagens, assim, não, eles estavam criando objetividade, eles eram positivistas e acabou. Não, tem muito além disso, né? E essa ideia mesmo de ouvir ou assistir sem o som, ou com o som e sem o som, né? Isso tudo modifica muito, né? O nosso entendimento e percepção dessas imagens, né? Aí, enfim, eu queria saber assim, se eles aparecem, se tem muito essa coisa de olhar para a câmera também, de quem está sendo filmado olhar para a câmera, encarar a câmera, se você percebe essas imagens também. Muito boa essa pergunta. Obrigada, Luísa. Não, olha, muitos comentários sobre isso, mas a primeira coisa que eu queria comentar é isso, né? Esses filmes que estão sendo enviados para o Instituto estão no modelo que o Instituto quer, né? De filmagem do que o Schultz podia enviar ou não. Mas o que eu acho super legal, e por isso que eu estou até tentando agora, semana que vem, eu vou voltar no MAI, porque eu vi essa coleção do MAI quando eu estava ainda na iniciação científica na graduação, e depois eu não olhei de novo ela. Mas aí eu me lembrei, né, que tinha essa coisa desses trechos soltos, desses restos. E aí, nesses restos, é que me interessa muito também discutir eles, né, porque teoricamente eu podia ficar ali só olhando para os filmes e analisando, que é isso que você falou, ficar presa ali na discussão de, mas essas imagens são positivistas ou não. Nesses trechos soltos, o Schultz ele faz várias imagens, né, que é super legal, deles em campo, do filho dele, imagens particulares. E aí, até quando eu estava lá e estava fazendo meu pedido de acesso a essas imagens, o MAI, na época, meio não queria muito que eu acessasse, né, esses restos, assim, porque, não, isso é particular, né, imagem particular da vida pessoal deles. Mas, bom, tá lá no acervo, né, isso foi digitalizado, isso me diz muito porque que essas imagens não foram usadas, estão lá, meio, né, e aí, mas que dizem toda uma outra relação que estava rolando com a câmera para além do Instituto, né. E aí tem uma coisa que a Vilma fala,
e que eu não comentei com vocês, e que é fundamental, e como que eu esqueci isso, mas que são tantas coisas. A gente tem muito eco com o que os etnólogos portugueses estavam falando dessa coisa da ambiguidade, né, que a Catarina vai atrás, né, falando, olha, os etnólogos não queriam só produzir esses filmes nesses moldes do IWF, isso de alguma forma incomoda eles, né, porque não tem uma poética, uma coisa muito do arquivo e tal. E aí a Vilma falou, olha, a gente produzia esses filmes de arquivo para o Instituto, porque era o modelo que tinha que ser, não que a gente não acreditasse nisso, né, tipo, de alguma forma ela até acredita que, né, ela fala assim para mim, não, mas é melhor mesmo não ter interferência, né, tipo de áudio, de música, ela, né, essa coisa desse registro, né, positivista e tal. Mas ela fala, mas a gente queria fazer outros filmes, a gente não queria só fazer isso, só que a gente não tinha tempo e não tinha dinheiro para fazer. E, inclusive, ela escreve um roteiro de uma ficção científica. E aí, isso eu sou apaixonada por essa história, que eu quero super explorar também, né, assim, comentar na minha dissertação, que poxa, é isso, na década de 40 ela estava fazendo esses filmes, ela estava escrevendo roteiros de ficção científica com os Craô, né, de uma história muito maluca lá, que ela me contou, assim, por cima, de tipo, porque era uma mitologia, um mito, né, que eles estavam estudando Craô, e que ela inventa toda uma história em cima desse mito, que não sei, eu não consegui encontrar, eu ainda estou atrás, ainda vou atrás de novo da família para falar, gente, pelo amor de Deus, encontra esse negócio para mim, essa história. Mas que só dela ter me contado desse desejo dela, eu acho que isso tem que ser colocado, né? De que quantos de nós, né, também, a gente não tem desejo de fazer outras coisas que os moldes, né, do nosso texto acadêmico não cabe, ou que a gente não tem financiamento para fazer, e aí vira sonho, vira imaginação, vira... E por que a gente não leva em conta isso, né, na antropologia, né, essa coisa dos restos, do que está ali, né, por trás do lado, né, assim, na sombra, de desejo, né, de vontade mesmo, de produção, não só etnográfica, mas, né, de produção, enfim, né, poética e artística. E aí a minha dissertação também vai muito nesse veio, né, eu começo justamente, eu acho que, assim, toda a minha discussão, na verdade, é sobre ciência e arte. Esse é o, né, para além dos filmes, que eu acho que eu estou falando muito aqui dos filmes, mas que eu falei, nossa, não, minha dissertação está discutindo outras coisas, né? Eu falei, mas não falei que coisas são essas. Então, é um pouco isso, né? Quais são esses limites do que é ciência e do que é arte na antropologia, como era isso, né, a partir desses filmes. Então, como, né, você tem essa coisa de que não tem uma estética envolvida, de que não tem arte envolvida nessa produção desses filmes, mas que quando você vai ver, né, nas entrelinhas da coisa, tem muita arte ali também sendo produzida e coisas que podem vir a virar arte, né, que são as contras-narrativas, tipo, né, por que a gente vai ficar se apegando a sempre, então, a reprodução desse filme? Vamos contar de outra forma, né, vamos imaginar de outra forma. Então, é um pouco isso, assim, dou 1000 voltas, mas eu acho que... Muito bom, excelente. Queria te agradecer de novo, né? Principalmente por ter topado vir aqui no meio desse turbilhão de ideias e de dados e de experiências, né? Não, foi muito bom, foi ótimo te ouvir, foi ótimo conhecer já as primeiras reflexões a partir dessa tua imersão, né? Lá também em Berlim, eu estava aqui numa hora que a gente estava vendo um filme mudo, contando também para o pessoal que está presente aqui no núcleo, que você acabou de voltar, né, dessa experiência de fazer um estágio lá, e a gente acabou falando um pouco sobre isso nessa tua apresentação, na introdução, né, a tua fala de hoje, e sei que você está aí nesse momento, né, de trabalhar também esse material todo, que a dissertação é essa correria, né, para fazer intrigar, e a gente vai continuar conversando, com certeza, e vamos querer continuar também aí acompanhando, né, o desenvolvimento dessa tua pesquisa que nos interessa bastante.